Salve, 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 galera, deste nosso imenso Brasil. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os números naturais, sobre as quatro. O máximo divisor comum, o MDC, que já caiu no Enem, uma questão. Vamos resolver logo essa questão em breve. E nós temos o mínimo múltiplo comum, que é o MC. Bom, vamos ler uma questão e aí a gente vai interpretar se é uma questão de MMC, se é uma questão de MDC. Questão da UFPB 2006. Um terreno plano de forma retangular, medindo 720 metros de comprimento por 540 metros de largura. Foi dividido em lotes quadrados com dimensões iguais. Considerando que esses lotes tenham lados com maior comprimento possível, conclui-se que o terreno foi dividido em 21 lotes, letra A, 12 lotes, letra B, 7 lotes, letra C, 4 lotes, letra D, e 3 lotes, letra E. Então vamos tentar descobrir qual é o assunto da matemática para resolver esta questão. Vamos precisar daquelas ideias associadas a cada operação. Primeira, se eu quero juntar duas ou mais quantidades, eu faço uma adição. Se eu quero tirar uma quantidade de outra, eu faço uma subtração. Uma multiplicação quando eu quero adicionar a parcela de mesmo valor. E uma divisão quando eu tenho um número grande, eu quero quebrar esse número em parcela de mesmo valor. O texto diz que você tem um terreno retangular, que tem 720 metros de comprimento por 540 metros de largura. Esse terreno ele foi repartido em lotes quadrados com dimensões iguais. Considerando que esses lotes tenham um lado com o maior comprimento possível. Para ter o maior comprimento possível, lembra, o terreno vai ser dividido em lotes quadrados. O terreno vai ser dividido em lotes quadrados, né? E esse comprimento desse quadrado tem que ser o maior possível. Então eu estou diante de uma questão que é máximo divisor comum. Cálculo do comprimento do quadrado. Para calcular esse comprimento do quadrado, eu vou calcular o máximo divisor comum entre 720 e 540. Vamos calcular esse máximo divisor comum usando a decomposição em fatores primos simultaneamente. 720,540. Vamos fazer a decomposição em fatores primos simultaneamente. Nós sabemos que o primeiro número primo é o 2. Como esse número é par e esse também é par, eu posso começar dividindo por 2. Bastava que 1 fosse dividido por 2 para mim fazer essa divisão. A metade de 720, 360. A metade de 540, 270. Ainda dá para dividir pelo número primo 2. A metade de 360, 180. A metade de 270, 135. Ainda temos o número par, ainda dá para dividir por 2. Metade de 180 dá 90. Repete aqui o 135, que não dá para dividir por 2. Ainda vou continuar dividindo por 2 porque eu tenho o número 90 que é par. A metade de 90 45 e repete o 135 que não dá para dividir por 2.
Não dá mais para dividir por 2 porque não tem número par. Mas aí dá para dividir pelo próximo número primo, que é 3. 45 dividido para 3 daria 15. E 135 dividido por 3 daria 40 e 45. Ainda dá para continuar dividindo por 3. 45 dividido para 3 daria 15. E o 15 dividido para 3 daria 5. Ainda dá para dividir por 3. 15 dividido para 3 daria 5. E repete aqui o 5 que não dá para dividir por 3. Só dá para dividir pelo próximo número primo, que é 5. 5 dividido para 5 daria 1. E 5 dividido por 5 daria 1. De realizar a decomposição simultaneamente em fatores primos. Se eu quisesse calcular o MC, eu iria multiplicar todos esses números aqui, ó, certo? E aí eu teria o resultado do MC. Mas eu não quero o MMC, eu quero o MDC, o máximo divisor comum. Então nós temos que multiplicar apenas os fatores comuns. Este 2 aqui, ó, ele é fator comum porque ele divide o 720 e o 540. Então eu identifico ele como sendo um fator comum. Novamente, esse 2 aqui é um fator comum, porque ele dividiu o 360 e o 270. Esse 2 aqui não é fator comum, porque não dividiu 135. Este 2 também não é fator comum, porque não divide o 135. Esse 3 é fator comum, porque ele dividiu o número 45 e 135. Então eu identifico que ele é um fator comum. Esse 3 é um fator comum, porque ele dividiu 15 e 45. Vou colocar apenas FC. Esse 3 não é fator comum, porque não dividiu 5. E este 5 ele é fator comum, já que ele divide 5 e 5. Então, o comprimento de cada quadrado, de cada lote, vai ser o produto desses fatores comuns. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Então, multiplicando esses fatores comuns, eu tenho o comprimento do quadrado, o comprimento do lote. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Então, cada lote vai ter 180 metros de comprimento. Então, esses 720, eu vou repartir 720, eu vou repartir em parcela de mesmo valor, em parcela de 180 metros. 500, 720, dividido por 180. Essa divisão dá 4. Então, nós vamos ter aqui 4 lotes. 4 lotes. O 540 também vai ser dividido por 180. Fazendo essa divisão, nós temos 3 lotes aqui, ó. 3 lotes. Quanto é o total de lotes? Nós entramos naquela ideia de forma retangular. Nós temos nessa, posso dizer, primeira fila, 4 lotes. Cada fila tem 4 lotes. São quantas filas? São 3. Então, a nossa resposta, o total de lote vai ser 4 vezes 3. Daria 12 lotes. Letra B, 12 lotes.